O Cometa Bruninho. O garoto roubou a cena na estreia dos aspirantes do Campeonato Paranaense. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a maior joia do Cate Caju no momento, desce um pouquinho a tela, se inscreve na Threads e deixa o like. A gente quer bater 100 mil inscritos e a gente vai conseguir com a sua ajuda em 2026, beleza? Para falar de Bruninho, a gente tem que fazer essa linha do tempo, porque o Bruninho ele pula degraus muito rápido e vai correspondendo. O Bruninho até metade da temporada passada, metade de 2025, era do elenco sub-17 do Atlético. Era para ele estar jogando a Copinha agora. Era para ele estar integrando o elenco da Copinha. E a gente sente a falta do Bruninho nesse elenco sub-17 do Atlético. Parece que eles não têm um protagonista para criar eles. E protagonismo é uma coisa que o Bruninho tem muito. Simplesmente um gol na estreia do profissional. É o sonho de todo garoto que quer ser jogador de futebol e que quis ser jogador de futebol e que é jogador de futebol. É um gol na estreia. É para poucos. É o Andraus, é um elenco um pouco mais abaixo da média dos adversários do Atlético, mas não tira o mérito do garoto. O garoto podia se esconder, o garoto podia sentir a pressão e não sentiu. O Bruninho começa a integrar o elenco sub-20 do Atlético no final da temporada passada. Ele começa a ser comandado pelo João Correia há menos de 3 meses atrás. Ele é chamado para a final da Copa Sul contra o Criciúma, onde o Atlético saiu campeão, e no primeiro jogo quem faz gol contra o Criciúma é ele. Tem muita personalidade. Não sente o peso. Não se mostra assim abalado perante a pessoas de um nível que eram para ser acima dele. E já despertou, né, interesses de outros clubes europeus na metade da temporada passada, quando era sub-17, quando não tinha nem pisado no elenco sub-20. O Bahia quis muito o Bruninho, tentou tirar o Bruninho do Atlético, não conseguiu. O Bruninho renova com o Atlético até 2030, tem uma multa de 40 milhões de reais pro território nacional e de 60 milhões de euros pro futebol internacional. Isso blinda o atleta um pouco, mas agora, se o Bruninho continuar mostrando futebol, continuar mostrando esse nível alto, essa multa vai ficar pequena. E sim, a gente fala e projeta o Bruninho como um atleta extra classe, como se fosse estourar como um Estevão, como se fosse estourar como um Hendrick. Mas é necessário ter calma, minha gente. É um garoto, 17 anos recém-completados. Olha o tanto de degrau que eu acabei de mencionar que o Bruninho subiu. É necessário ter calma porque muitas partes, pequenos processos dessa parte são muito importantes. Se o Bruninho apenas se destacar no Campeonato Paranaense e integrar o elenco do Oderhelma, já é incrível, já está ótimo. O Bruninho tem mais 3 anos de base pela frente. Tem muita coisa a ser desenvolvida, se não corresponder esse ano. Tem muito tempo para ele se lapidar o Atlético. E se... Próximo jogo até, tá? O jogo contra o Cianorte vai ser num campo ruim, com uma equipe mais física. A equipe do Cianorte foi a equipe campeã da Taça FPF, onde o elenco sub-20 do Atlético, sem o Bruninho, tá? Porque o Bruninho estava disputando campeonatos pelo sub-17. Onde uma equipe sub-20 do Atlético não foi capaz de ir longe, né? Foi eliminada pelo Coritiba. O Cianorte ganhou a Taça FPF, já vem um pouco de peito estufado, já vem um pouco grande o Cianorte para enfrentar o Atlético. Mas aí se o Bruninho não rendeu o que ele rendeu contra o Andraus, tá tudo bem. O Andraus não tinha nenhum pouco da ciência do que é o Bruninho. Agora o Cianorte vai estudar. O elenco do Atlético vai ser estudado. Aí cabe o fator gramado ruim, o tempo também já não vai ser o mesmo de Curitiba. Então se o menino se mostrar um pouco abaixo do que ele se mostrou contra o Andraus, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se conseguir conquistar a titularidade e for rendendo até o final desse Campeonato Paranaense, já tá ótimo, já é uma ótima amostra. Os aspirantes no Paranaense é para isso. É para mostrar aos jogadores que, olha, se alguém moscar ali no titular, eu tô aqui. Se alguém moscar no elenco principal, eu tô aqui. E a gente tem que lapidar muito esse garoto, tem que cuidar muito desse garoto. Que a gente tem 2 exemplos de garotos que não tivemos paciência, que tivemos ali uma expectativa muito alta, que começaram a jogar fora do Atlético, o Rômulo e o Ederson. O Rômulo sim marcou gols muito importantes pelo Atlético, mas jogava fora de posição, e por isso era muito criticado, não se adaptou à posição que ele era colocado. Foi o futebol da Turquia, se mostrou um bom jogador, e agora está fazendo gol a rodo na Alemanha, na RB Leipzig. O Emerson foi pro mesmo time que o Rômulo na Turquia, tá?
O Emerson, ele estreia em 2024 pelo Atlético numa panela absurda, uma panela de pressão absurda. Né? É vaiado numa derrota do Atlético contra o Bahia. Um garoto extremamente novo. Era necessário ter paciência. Agora se mostra um bom jogador fora do Atlético, infelizmente. Foi para o mesmo time do Rômulo, foi para o Toulouse e está jogando bem no Toulouse, na França. É necessário ter paciência com esses jogadores. E ainda está se desenvolvendo. Ainda está se desenvolvendo o Emerson na França. Ainda não está no seu auge físico e técnico. O Bruninho se mostra diferente na forma física. Podemos usar um exemplo que atuou e fez gol contra o Andraus, Felipe Schickett. Felipe Schickett estreia profissionalmente em 2023. Mas não tem o físico adequado e não se adapta ao futebol profissional. O Bruninho já tem um físico maior que o do Schickett. Não que o Schickett seja ruim, o Schickett tem muita habilidade. Se mostra ter muita habilidade. Mas o físico pesa. O Dudu Kojicki também subiu em 2023 nos profissionais. Não teve físico, subiu não. Desceu ao sub-20, melhorou o físico e é o que é hoje, um dos principais líderes da piazada. É o camisa 10 dessa equipe aspirantes. É necessário ter calma com o Bruninho. Lembrando, tem mais 3 anos de base Bruninho. Pode se lapidar muita coisa. Se não estourar esse ano, a gente tem 2027, tem 2029 também. E o Bruninho, obviamente, tem contrato com o Atlético até 2030, tem um ano de profissional do Bruninho. Agora, se o garoto explodir, responder a nível de Paranaense, responder a nível de Série A, aí a gente só nos resta deslumbrar o cometa, porque com certeza a passagem do Bruninho vai ser rápida pelo Atlético e a gente tem que desfrutar. Lembrando, de novo, tá? Se inscreve, deixa o like, ajuda a Tretes, o canal que mais fala de Atlético Paranaense no mundo.